explicar para você porque que eu entrei para venda nessa vela aqui, ó. Isso aqui é o básico da lógica do preço, básico da movimentação. Isso aqui é o princípio do mercado, de um gráfico. Ele trabalha desse jeito, você entendeu? Ó, eu peguei essa venda aqui, ó. Essa venda. Ó, deixa eu voltar lá. Ó, peguei essa venda aí. Vou explicar para você por quê. Não tem segredo, você entendeu? Ó, essa vela aqui é uma vela de força. Ela rompe essa região aqui, ó. Rompe, rompe e rompe o pavio. Entendeu? Deixa eu abrir mais aqui. Ó, a compra demonstra uma certa fraqueza. O preço desce forte. Rompe esses fundos e rompe até o último pavio, que seria a defesa da compra. Por quê? Porque eu tenho compra entrando aqui, ó, e revertendo o preço. Então ele rompe, ele age muito forte. Quando ele age forte, ele fecha o preço. Fechou. Então esse preço desceu forte, rompeu as regiões e fechou o preço. Quando ele fecha o preço nasce aqui, ó. Essa é a primeira ação de compra da região, depois de um rompimento e de um preço que fecha. Esse preço desce, rompe e fechou. Agora aqui, ó, essa é a primeira ação de compra da região. Isso foi o máximo que a compra atingiu e o preço retrai e reverte. Você entendeu? Isso é importante. Por quê? Porque aqui foi o máximo que a compra atingiu, só que a venda entrou no preço, retraiu, reverteu. Esse pavio aqui, ó, ele é um primeiro interesse da compra, mas ele é defesa da venda. Por quê? Porque eu tenho venda entrando aqui e revertendo o preço. E o preço nasce aqui, ó, foi o máximo que a compra atingiu. E ela sentiu, foi compra. Agora ela sentiu e reverteu. Beleza. Demonstrou interesse, né? Foi lá embaixo, ó. Isso aqui é um registro de baixa, por quê? Porque esse aqui fechou, esse aqui é o primeiro registro de baixa e esse aqui é o primeiro registro de alta. Quando o preço fecha aqui, ó, aqui nasce um novo preço. Então ele age na compra, sente a venda, vai lá embaixo, deixa o interesse de venda, beleza, filé. Então esse aqui ó, é o primeiro interesse da compra. O preço nasce aqui, ó, tenta agir na venda, sente a região de compra, quem? Essa região zona aqui, ó, um comando. Então ele sentiu, ele desceu e sentiu, só que ele sobe e fecha o preço. Dentro da onde? Do máximo onde a compra atingiu. Esse aqui foi o máximo que a compra atingiu. A compra vem e não consegue nem atingir o máximo e fecha o preço. Essa vela que tem que ser venda. Isso é lógica do preço, é o princípio básico. Você entendeu? Depois que um preço desce, ele rompe uma região e fechou o preço, e o preço age na compra. Foi o máximo que a compra atingiu. Quando sobe é compra, né? Então aqui foi o máximo que a compra atingiu. Ela retraiu e reverteu. Quando a compra vem agir na região, ela fecha o preço dentro do primeiro registro de compra. É venda? Você entendeu? Isso é o princípio básico de um gráfico. O preço nasce aqui, ó. O preço nasce aqui, ó. Se ele puder tocar na região, melhor, mas tem que ser venda. É venda. Então, esse é o princípio, você entendeu? E aí você vai somar. Ó, a compra tentando sair, o preço reverte. A venda vem aqui, ó, retrai, demonstra muita fraqueza na compra. Depois de muita ação de compra, o preço tenta agir na compra. O preço tenta agir na compra, sente. Ó, toca nesse topinho aqui, ó, onde a compra tentou sair e reverteu. E ele desce com muita força e fecha o preço. Fechou o preço, ele rompeu as regiões de fundo e fechou o preço. Quando o preço nasce aqui, é a primeira ação de compra, né? O cara tem que entender isso. Ele tem que entender que quando um preço fechou, quando ele nasce aqui, ó, isso é a ação da compra, é a compra agindo. Retraiu, reverteu, ficou melhor ainda. Por quê? Porque a compra tentou agir e a venda entra e reverte, mas deixa lá a defesa da venda, só que é um interesse da compra. É uma defesa da venda, a primeira ação da compra é isso aqui, ó. E já sentiu, e reverteu. Quando a compra vem agir, ela fecha o preço dentro desse pavio.
é venda, entendeu? Isso é o princípio, entendeu? Agora outra coisa aqui, ó, que também é uma coisa que tá é uma coisa que questão de discernimento, né? É lógica do preço, é movimentação, mas tem que ter discernimento também. O que acontece aqui, ó? Eu entrei nessa vela, né? Entrei nessa vela. O preço, ó, pra você ver, o preço. Aqui, ó, lembra que eu falei que isso aqui é o primeiro registro de compra? Esse é o primeiro registro de compra, esse é o primeiro registro de baixa. Por quê? Porque o preço fechou, ó, o preço fecha, vai lá em cima, sente, retrai e deixa o primeiro registro de baixa, né? Aí o preço nasce aqui, sobe e fecha e eu entrei na venda. Entendeu? Eu entrei na venda. Olha o que a venda fez, ó, ela veio, toca na região, ó, retrai. Que região? Região do primeiro registro. Olha o que aconteceu, compra. Por quê? Porque ele veio e não, ele tocou e ficou dentro da região de reversão, ó. Ó, pra você ver. Ele ficou dentro da região. A venda fica dentro da região de reversão, né? Que ó, a venda se encerra, abre a compra, reversão. E ele está dentro também desse primeiro registro aqui, ó, onde retrai e reverte. Esse é o primeiro registro de baixo, depois de um preço fechado. Você vai entrar de compra aqui? Não, por quê? Porque ele ficou muito... Ele deveria, vamos se dizer assim, ele deveria ter descido mais aqui assim, ó, entendeu? Ficado aqui assim, ó, né? Tocado, ficado assim. Aí essa vela nascia aqui, ela saía aqui da região, aí você entrava. Mas vê-se que ela tentou agir, ficou dentro da região de reversão, onde é o primeiro registro. Pela teoria tem que ser compra. Beleza, aí o preço, ó, foi compra, foi lá em cima, ó, tocou no primeiro registro, que é aqui, retraiu, ó, ficou, ó, o vendão que desceu. Você entendeu? Ó, foi lá em cima, saiu da região, retraiu e fica dentro da onde? Do primeiro registro, aonde a compra se fecha e desce venda. Ó a venda que desceu. Depois eu peguei essa venda aqui, ó. Por quê? Ó o preço. Veio, ficou embaixo da região, aonde não tem compra. A venda desce rompendo tudo, ó. Ela subiu, ficou embaixo da região. Aguardei essa vela sair aqui, entrei de venda. Tem que ser venda. O preço está embaixo. Ó. Então, isso são princípios básicos de um gráfico, você entendeu? Você sabe que essa vela aqui rompe a região, ó. Ela rompe tanto o último pavio, que é a última defesa, e rompe o fundo. E ela fecha o preço. Quando o preço nasce aqui, ó, isso aqui é a primeira ação, depois de um preço fechado. O preço fechou. Fechou, acabou. Agora nasce um novo preço. A primeira ação da compra é essa. Retrai e reverte. Ficou melhor ainda. Por quê? Porque mesmo o preço tendo uma ação, ainda a venda está agindo, ó, e reverteu o preço. Então eu sei que isso aqui, ó, tem que ser rompido de corpo. Enquanto a compra não romper de corpo assim, ó, deixar um pavio, o preço reverter, ficar acima, ele não continua. Ele vai estar sempre se defendendo. Você entendeu? E a mesma coisa é esse, ó. O preço demonstrou uma certa fraqueza e agiu com força, só que ele ficou embaixo de uma região rompida por uma vela de força, região onde eu não tenho compra. Buscou a região, venda. Isso é princípio, né? Aí tem que ir treinando para ir pegando o esquema. Mas a lógica é essa. Né? Beleza?